Vamos meditar enquanto ouvimos essa palestra, sentando e fechando os olhos. Vamos estabelecer a mente na respiração, sem tentar controlar como respiramos, deixando seguir naturalmente. Esse ato de observar a respiração chamamos de Anapanasati. Se formos classificar de acordo com os 4 Satipatthanas, as 4 bases para estabelecer a mente, esse observar da respiração está na base do corpo, que chamamos Gyanupassana. Esse corpo é uma base para Sati manter em mente. Quando já temos Sati contínua e Samadhi, concentração, consistente, como passamos para Vipassana, ou entendimento? Às vezes estabelecemos a mente na respiração e dizemos que é samatha, tranquilidade. E quando essa tranquilidade já é consistente, não é difícil passar para vipassana, ou entendimento, porque tem uma base consistente. Se nossa mente não tem uma base consistente, sati não é contínua, quando praticarmos vipassana, não veremos as coisas claramente. Podemos investigar corpo e mente, como impermanentes, insatisfatórios e impessoais, tentando cortar com isso nossas corrupções mentais. Mas, quando falta samadhi, concentrar e estabelecer a mente, e sati, estabelecer a mente, ficam faltando 2 fatores no nosso caminho óctuplo. Às vezes, em centros de meditação de outros países, eles dizem que praticam vipassana, que não precisam de muito samadhi, tranquilidade e concentração, porque têm receio de acabarem dependentes dessa tranquilidade. Mas quando eu fui estudar com meu grande professor iluminado, que era Ajahn Chah, ele não ensinava dessa maneira. Ele não separava tranquilidade e entendimento. Dizia que era somente praticar o Dharma. Ele dava um bom exemplo de alguém que levanta uma haste de madeira. Tem tanto uma ponta da haste quanto a outra. Levantando a haste, tanto a ponta de cima quanto a ponta de baixo vêm juntas. Não tem como separá-las. Quando praticamos o Dharma, seja, por exemplo, observando a respiração, ou talvez observando o corpo em partes como cabelos, pelos, unhas e dentes, o objetivo disso é fazer nossa mente ficar num único tópico, porque é comum para a mente ir passeando de um tópico para o outro, proliferando sem parar, preocupando e analisando problemas do lado de fora, de vez em quando no passado, de vez em quando no futuro, e assim nós não podemos ter discernimento. Dia após dia, ignorância, desejo e apego fazem nossa mente proliferar sem parar. E nós temos que nos esforçar para cuidar de nosso sati, para estabelecermos a mente na respiração, ou no corpo em si. Tendo em mente se estamos sentados, por exemplo. Daí, podemos examinar o corpo com um amontoado de ossos, talvez. Quando temos a respiração em mente, com frequência, talvez acompanhado pela recitação de Bhutto, estabelecemos a mente no momento presente. Quando a mente vai para outros tópicos, nos esforçamos para trazê-la de volta para o momento presente, fazendo assim frequentemente. Notamos que o pensamento descontrolado diminui. Sati fica com a respiração ou com a recitação, ainda mais do que antes. De começo, podemos sentir cansaço, porque temos de lutar. A natureza das nossas mentes nos fazem pensar. Mas o caminho nos faz trazer a mente para o momento presente. Daí podemos sentir cansaço e dificuldades. Mas quando já podemos praticar de maneira estável, dominamos nossa prática, sentimos que fica muito mais fácil. Sentar em meditação já não é tão difícil. E podemos meditar em casa ou no mosteiro sem problemas. O quanto temos sati, esse tanto estamos próximos do Buda. Quando temos experiência em acompanhar a respiração recitando Buddha ou qualquer outra recitação, um ponto chega em que a mente não se importa mais com a recitação, tem somente sati,
observando o ar entrando e saindo bem suave, sem pressão. Acontece por si mesmo, sem precisamos fazer nada. A recitação de Budo acontece por si. A mente observa por si mesma. Quando o sati está mais estável, a recitação desaparece. A respiração desaparece. Temos somente sati vigiando a mente. Não precisa ficar confuso. Podemos nessa hora nos sentirmos satisfeitos, porque a mente e o corpo estão tranquilos, como se não tivéssemos mais um corpo. Quando temos samadhi, temos bem-estar deste nível. Temos um tipo de felicidade que nunca tivemos antes. É uma felicidade que não depende de coisas externas. Uma felicidade que nasce de termos sati e samadhi internamente. E teremos fé no Buda, que ensinou que essa felicidade nasce da mente não proliferar. E assim temos tranquilidade porque cessaram os obstáculos da mente. Porque, normalmente, nossas mentes vão se relacionar com coisas que gostam ou não gostam. E prolifera, confusa, preocupada. Esses são os obstáculos ou corrupções mentais, que controlam nossas mentes e corações desde muito tempo. Essa nossa prática de meditação não é algo fácil, mas é importante parar de duvidar, porque essa hesitação vem das corrupções mentais, vem do desejo de querer resultados rápidos. Sobre isso, Ajahn Chah ensinava que precisamos ter sati. De pé, andado, sentado ou deitados, precisamos ter sati, estabelecer nossas mentes, ter sempre um objeto de meditação ou contemplação conosco, prevenindo nossos corações de gostar e não gostar das coisas. E assim poderemos ver o Dharma. Com toda certeza, não precisamos ter dúvidas. Mas quando eu estava com Ajahn Chah, tinha minha prática e tinha minhas dúvidas, porque queria resultados rápidos. Muito estudo, muitas leituras e muitas dúvidas. Pegava um livro de um lugar e lia. Pegava de outro livro de outro lugar e lia. E eles não batiam. Não conseguia aprender o significado ou saber qual era o objetivo de tudo aquilo. Objetos de meditação são tantos, me perguntava. Qual deles é o melhor? Fazia isso porque queria resultados rápidos. Tentava um tipo de meditação e não funcionava. Daí ia procurar outro tipo, e mudava tudo. Não conseguia encontrar uma base confiável, porque ainda não havia entendido. Mas quando continuamos praticando, entendemos que todos os métodos são apenas para trazer tranquilidade. Qualquer que seja a nossa técnica de meditação, se ela leva a nossa mente, nós praticamos aquela. Por exemplo, se recitamos Buddho e nosso coração fica leve e feliz, nós mantemos Buddho em mente frequentemente. Não precisamos ficar confusos. Recitamos Buddho, Buddho internamente. Em pé, andando, sentado, deitado. Não precisa ter dúvida. Se isso é samatha ou vipassana, tranquilidade ou entendimento. Quando nossa mente já está tranquila, nós começamos a contemplar. Buddho, ou entendimento desperto, surge por causa de conhecermos a verdade das formações. Esse Buddho que recitamos significa aquele que sabe, aquele desperto, aquele que se deleita. Nossos corações, já estando acordados e satisfeitos, se experienciamos alguma coisa de apego, agarrar, surge, então nós temos que contemplar, porque isso a que nós estamos agarrando faz nossas mentes não serem Buddho, porque estamos iludidos. Quando contemplamos isso, temos que nos lembrar de anicca, dukkha e anatta, impermanente, satisfatório e impessoal. E nossos corações relaxam e se soltam. E aos poucos, destruímos o ponto de vista pessoal, Sakaya Ditti. Porque esse ponto de vista pessoal, esse engano, é algo que temos há muito tempo. Não somente esse nascimento, mas há muitos nascimentos já. Está encravado há muito tempo nos nossos corações, o senso de meu, eu, ele e eles. Quando nos agarramos a esse sou eu e eles, isso é causa para sofrimento.
E nós temos que praticar e contemplar, nos esforçar a ter sati, a ter bastante sati, e contemplando a impermanência, insatisfatoriedade e impessoalidade das coisas, nossos corações se soltam, e podemos ir além das corrupções mentais, temporariamente que seja. Ou então, podemos chegar ao ponto de tomar controle sobre as corrupções. Tendo passado por esses 2 pontos, quando tivermos ainda mais embalo, nós podemos chegar ao ponto de cortar as corrupções mentais pela raiz sem maiores problemas, tendo os nossos corações bem estabelecidos em bondade. Andando no caminho óctuplo, moralidade, concentração e sabedoria, não precisa duvidar, é só praticarmos seguindo as instruções do Buda. Porque, para um Buda se iluminar, não é algo nada fácil. Ter um Buda, um único Buda, já é difícil. Não dá para contar o tempo. Quantos milhões de anos para isso? Portanto, nós temos uma oportunidade ótima de sermos seres humanos. Seres que podem praticar e entender o Dharma. Que podem praticar e superar as corrupções mentais. Essa é uma ótima oportunidade. Muitos seres nem sequer têm uma chance. Não podem praticar o Dharma, porque têm muitas corrupções e seguem o curso de seu karma. Já nós temos a oportunidade de estudar e aprender. É uma boa sorte que nascemos pessoas e encontramos com a religião budista. Por isso, precisamos manter nosso esforço, ter como objetivo desse nascimento atingir Nirvana. Nirvana não está longe, está aqui nos nossos corações. O quanto de apego podemos abandonar, Nirvana está presente. Temos que tomar cuidado, tomar conta dos nossos corações, para eles se manterem no caminho da moralidade e terem ponto de vista correto, de que o Buda, o Dharma e a Sangha são nosso refúgio inquestionável. Vigiamos nosso coração, ensinamos nosso coração, e praticando assim, em não muito tempo, Samadhi se estabelece e encontramos com o Dharma. Se é normal para nós sermos generosos, se é normal para nós mantermos os preceitos, precisamos fazer o que Ajahn Chah ensinou e termos sabedoria. Observarmos nossos pensamentos, aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. Ambos são impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Não devemos nos agarrar a essas coisas. Treinando dessa maneira, nossa sabedoria ficará mais firme. Nosso corpo pode se dissolver em elementos, mostrar-se terra, ar, água e fogo, onde não encontramos o indivíduo, eu ou ele. É desse jeito quando a mente tem embalo. Mas de começo, é importante notar o ponto de vista pessoal. Tem muita energia, esse ser eu ainda é muito firme. Daí fazemos de que jeito? Aguentamos com paciência, dentro dos limites dos preceitos. Às vezes nosso samadhi é pouco e sati menos ainda. Temos apenas diferentes preocupações invadindo nossa mente. Apenas cobiça, raiva e ilusão. E temos que tomar conta do coração, ter khanti, aguentar com paciência. Gosta, não gosta, odeia, praticar aguentar com paciência. Nisso, os preceitos que tomamos ajudam muito, porque gostando ou se incomodando, proliferando ideias, sabemos que isso é incerto, impermanente. Nós não podemos confiar. Essas coisas que proliferam surgem todas de ignorância, desejo e apego. Mas, se nosso coração está calmo, vazio, e sentimos o corpo e a mente leves, na hora em que contemplarmos, podemos entender, abrir mão, nos soltar. Mas, na hora em que nós travamos em algum apego, só tem bagunça. Então entendemos que nossos corações estão assim e tomamos cuidado. Praticando dessa maneira, em não muito tempo, poderemos ver o Dharma. Que todos prosperem em bênçãos.